Comparativo motores a gasolina e etanol. Hoje a gente vai entrar numa das comparações mais clássicas da engenharia automotiva brasileira: motor a gasolina versus motor a álcool. E aqui não é sobre qual é melhor no chute, é sobre entender o que realmente muda dentro do motor quando você troca o combustível. Vamos começar pela base de tudo: energia. A gasolina é um combustível mais denso em energia. Em 1 litro, ela carrega mais poder disponível para gerar movimento. Já o etanol, o famoso álcool, tem menos energia por litro. Isso significa uma coisa simples na prática: para fazer o mesmo trabalho, o motor a álcool precisa queimar mais combustível. É por isso que quase sempre ele consome mais. Mas se fosse só isso, a história acabava aqui. E não acaba. Porque o álcool tem uma vantagem técnica muito importante: ele resiste muito mais à detonação, a famosa batida de pino. Isso permite que o motor trabalhe com taxas de compressão mais altas, e quando você aumenta a compressão, você melhora a eficiência térmica e pode ganhar potência. Traduzindo, o motor a álcool pode ser mais apertado e explorar melhor a explosão dentro do cilindro. Na prática, isso significa que se você pegar o mesmo motor e adaptar corretamente para álcool, ele pode entregar mais potência do que na gasolina. Não porque o combustível é mais forte, mas porque ele permite uma calibração mais agressiva. Agora vamos para um ponto que muita gente sente no dia a dia: consumo. Aqui não tem discussão emocional, o álcool consome mais. Em média, algo entre 25% e 35% a mais do que a gasolina, para a mesma distância. Isso é física, não opinião. Menos energia por litro, mais combustível necessário. Só que entra o fator Brasil: preço. Se o álcool estiver suficientemente mais barato que a gasolina, ele pode compensar no custo por quilômetro rodado. É por isso que essa discussão sempre volta nos postos de combustível. Agora vamos falar de um ponto que pouca gente percebe, mas que muda o comportamento do motor: temperatura de funcionamento. O etanol tem um efeito de resfriamento maior na câmara de combustão. Isso ajuda a reduzir a tendência de detonação e permite mais avanço de ignição. Resultado, em situações de carga alta, o motor pode até trabalhar de forma mais eficiente e segura. Mas nem tudo são vantagens. Historicamente, o álcool sempre sofreu com um problema clássico: partida a frio. Por não evaporar tão facilmente quanto a gasolina, ele tem mais dificuldade de inflamar em baixas temperaturas. Quem viveu a era dos carros só a álcool lembra bem do famoso tanquinho de gasolina para ajudar na partida. Hoje isso praticamente foi resolvido com injeção eletrônica e sistemas modernos, principalmente nos carros flex. Falando em flex, aí está uma das maiores revoluções do Brasil moderno. Motores como os usados em plataformas de fabricantes como Volkswagen, Fiat e General Motors foram adaptados para funcionar bem com gasolina ou com etanol, mudando automaticamente o acerto do motor. Isso transformou completamente a relação do motorista com o combustível. Hoje, o carro se adapta ao que você coloca no tanque. Agora, uma pergunta importante: e desgaste? Aqui depende muito da tecnologia do motor. O álcool pode ser mais exigente em alguns materiais antigos, principalmente por ser mais higroscópico, ou seja, absorver umidade. Mas em motores modernos flex, isso foi completamente levado em conta no projeto. No fim das contas, o álcool não é pior nem melhor, ele é diferente. Gasolina tende a entregar mais autonomia, mais eficiência energética por litro e mais praticidade. Já o álcool tende a entregar maior potencial de potência em motores bem ajustados, menor impacto ambiental no ciclo de vida e uma resposta mais agressiva em determinadas condições. E é por isso que essa comparação nunca morre, porque no fundo não existe vencedor absoluto. Existe engenharia, existe contexto e existe o que você quer do seu carro: mais economia, mais desempenho ou um equilíbrio entre os dois. Motores flex, a solução do dilema. Quando o motor flex apareceu no Brasil, ele não foi só mais uma tecnologia.
Ele mudou completamente a relação do motorista com o combustível. Pela primeira vez, o condutor deixou de escolher gasolina ou álcool antes de sair de casa e passou a simplesmente abastecer, e o carro se adapta sozinho. Mas por trás dessa conveniência existe uma engenharia interessante e também alguns compromissos que quase ninguém comenta com calma. Os motores flex nasceram com uma ideia simples: funcionar bem com gasolina, com etanol ou com qualquer mistura entre os dois. Isso exigiu uma evolução importante em sistemas como injeção eletrônica, sensores de oxigênio e estratégias de ignição. Fabricantes como Volkswagen, Fiat e General Motors foram fundamentais para popularizar essa tecnologia no Brasil, criando motores capazes de reconhecer automaticamente o combustível no tanque e ajustar o funcionamento em tempo real. Vantagens dos motores flex. A primeira e mais óbvia vantagem é a liberdade. Você não depende de um único combustível. Se o preço da gasolina sobe, você pode optar pelo etanol. Se o etanol não compensa, você volta para a gasolina. Isso dá uma flexibilidade econômica real no dia a dia. Outra vantagem importante é a adaptação automática. O motor identifica a mistura de combustível e ajusta tempo de injeção, ponto de ignição, mistura ar-combustível. Ou seja, não existe ajuste manual, o carro pensa por você. Além disso, os motores flex ajudaram a consolidar o uso do etanol no Brasil, criando um mercado mais competitivo e reduzindo a dependência exclusiva da gasolina. Vantagem técnica oculta. Existe também uma vantagem técnica menos falada. Os motores flex foram forçados a se tornarem mais robustos. Para lidar com dois combustíveis diferentes, o sistema precisa tolerar variações maiores de densidade energética, volatilidade e comportamento de combustão. Isso acabou elevando o nível da eletrônica embarcada e da gestão de motor nos carros populares. Desvantagens dos motores flex. Agora vem o outro lado da história. O primeiro ponto é simples: eficiência comprometida. Um motor flex não é otimizado 100% para gasolina, nem 100% para etanol. Ele é um meio-termo inteligente. Isso significa que ele quase sempre abre mão de parte do potencial máximo de cada combustível. Na prática, não é tão econômico quanto um motor puramente a gasolina bem calibrado, nem tão eficiente em potência quanto um motor dedicado a etanol. Outro ponto é a complexidade. Mais sensores, mais estratégias de controle, mais componentes eletrônicos. Isso aumenta custo de desenvolvimento, possibilidade de falhas e dependência de eletrônica para funcionamento otimal. O efeito do uso misto. Um detalhe que pouca gente considera é que o combustível nunca é limpo ou único. O carro flex vive em um cenário de mistura constante: gasolina com etanol, etanol com gasolina, variações de qualidade. Isso exige que o sistema esteja sempre corrigindo parâmetros em tempo real, e essa adaptação constante pode gerar pequenas perdas de eficiência em comparação a um motor calibrado para um único combustível. Desempenho na prática. Na prática, o comportamento do motor flex depende muito do combustível predominante. Mais gasolina, melhor autonomia e suavidade. Mais etanol, melhor resposta e potencial de potência. Mas o ponto-chave é que ele nunca atinge o ideal absoluto de nenhum dos dois mundos. Conclusão. O motor flex não foi criado para ser o mais eficiente do mundo. Ele foi criado para ser o mais adaptável, e isso muda completamente a lógica. Ele sacrifica a otimização por versatilidade, sacrifica a especialização por conveniência, sacrifica o máximo desempenho possível por liberdade de escolha. No fim, o motor flex é menos sobre performance pura e mais sobre autonomia de decisão do motorista. E talvez essa seja a maior inovação dele. Não é o motor que escolhe o combustível, é você. Comparativo ecológico entre motores a etanol ou flex e elétricos. Hoje existe uma frase que virou quase consenso na internet: carro elétrico não polui. Mas quando você começa a olhar o ciclo completo da engenharia, da fábrica até o descarte, a história fica bem mais interessante e bem menos absoluta. Porque a pergunta real não é qual carro é perfeito. A pergunta é: quem polui menos ao longo da vida inteira?
Vamos comparar dois mundos que hoje disputam o futuro da mobilidade. De um lado, o carro elétrico, como os produzidos por empresas como BYD e Tesla. Do outro, o carro movido a etanol, muito presente no Brasil, com tecnologia difundida por fabricantes como Volkswagen e Fiat. E para entender quem ganha, a gente precisa dividir essa história em 3 capítulos: fabricação, uso e descarte. Capítulo 1. A fabricação. Quando um carro elétrico nasce, ele já começa com uma pegada ambiental maior. O motivo é simples: a bateria. A produção de baterias exige mineração de materiais como lítio, níquel e cobalto, além de um processo industrial altamente intensivo em energia. Isso significa que o carro elétrico já sai da fábrica com uma dívida de carbono. Já o carro a etanol nasce de forma mais tradicional. O motor de combustão interna é uma tecnologia madura, com cadeia industrial consolidada e menor impacto inicial de produção. Resumo do capítulo. Na fabricação, o etanol leva vantagem ambiental. Capítulo 2. O uso ao longo de 10 anos. Aqui a história muda completamente. O carro elétrico não queima combustível. Ele converte energia elétrica em movimento com altíssima eficiência. Em países como o Brasil, onde a matriz elétrica é relativamente limpa, isso reduz drasticamente as emissões no uso diário. Já o carro a etanol tem um diferencial importante. Ele usa um combustível renovável. A cana-de-açúcar absorve CO2 durante o crescimento, o que reduz o impacto neto do combustível. Mas existe um detalhe crucial. O motor a combustão ainda emite gases diretamente durante o uso e é menos eficiente energeticamente. Ao longo de 10 anos de rodagem, o elétrico tende a compensar a emissão inicial da bateria e ultrapassar o etanol em eficiência ambiental total, principalmente em regiões com energia mais limpa. Resumo do capítulo. No uso prolongado, o elétrico geralmente vence em eficiência e menor emissão total. Capítulo 3. O fim da vida. Quando o carro envelhece, entra o capítulo mais ignorado da discussão. No carro elétrico, o desafio é a bateria. A reciclagem é complexa, cara e ainda está em evolução. Por outro lado, já existem avanços importantes em reaproveitamento e segunda vida das baterias. No carro a etanol, o descarte é mais simples. O motor segue uma cadeia de reciclagem metálica já estabelecida há décadas, sem o desafio das baterias de alta complexidade. Resumo do capítulo. No descarte, o etanol ainda leva vantagem pela simplicidade. O veredito final. Quando você junta tudo, fabricação, uso e descarte, não existe um vencedor absoluto. Existe um equilíbrio. O carro a etanol é mais limpo para produzir e mais simples para descartar. O carro elétrico é mais eficiente e tende a ser mais limpo no uso ao longo do tempo. Mas o ponto mais importante é outro. A maior diferença ambiental não está só no tipo de carro, está em quanto e como ele é usado. Encerramento. A verdade é que a mobilidade do futuro não é uma disputa de vilão e herói. É uma transição tecnológica com impactos diferentes em cada etapa do ciclo de vida. E talvez a resposta mais honesta não seja qual polui menos, mas sim como equilibrar tecnologia, energia e comportamento humano para reduzir o impacto total da mobilidade no planeta. Porque, no fim das contas, o futuro não é só elétrico ou a etanol. O futuro é eficiência.